Olá, minha gente! Estamos começando o programa Hora Boa, na minha, na sua e na nossa TV Evangelizar. Hoje, quinta-feira, um dia dedicado a Jesus Eucarístico aqui na TV Evangelizar, mas no programa Hora Boa nós vamos conversar com o psicólogo Cláudio Rogério. Nós vamos conversar sobre os influencers misóginos, sim, aqueles que odeiam mulher. Como assim, William? É isso mesmo, gente. Aqueles que têm disseminado esse ódio pelas mulheres. Vamos tentar entender com o psicólogo, com o doutor Cláudio Rogério. Teremos também as dicas do Júlio Luckman. Teremos também informação e muito mais. Para começar o nosso programa, roda a vinheta, meu povo! É o seguinte, você de Curitiba, região metropolitana, que nos acompanha pelo canal 16, sejam todos bem-vindos. Alô, Maringá, nos acompanhando pelo canal 31, sejam todos bem-vindos. Tantas pessoas nos acompanhando também pelos canais digitais, pelo aplicativo da TV Evangelizar, pela Sky e também pela plataforma de stream Roku TV. Sejam todos bem-vindos à nossa quinta-feira aqui no programa Hora Boa. É o seguinte, gente, nós vamos assistir agora um vídeo de uma campanha americana contra a misoginia, ou seja, aquelas pessoas que odeiam as mulheres. E os influenciadores têm cada vez mais aí divulgado, né? Eles nas redes sociais propagando, digamos assim, esse ódio, essa indiferença pelas mulheres. Vamos acompanhar. Made some leftovers, okay? I know you had a bad day. Can we talk about it tomorrow? Yeah? Sorry, I have to go. I love you, okay? Love you too. You'll be good? Okay? Love you. What are we at now, 5? Oh my God, 5 games in a row, headed to the playoffs. Dad, we just can't stop winning. That home run you hit, I think it landed in the parking lot. Oh, for sure. Throw the ball around more tomorrow. The world is yours. Stop waiting for permission. You're either a predator or prey. Be a predator. What the? Quit feeling and start lifting. You're a loser. We need strong men now, more than ever. Shiloh, phone. Loser. Shut up, you're the loser. Shiloh, stop, boys! I can't believe you, Shiloh. Nice. If you want her, take her. Hi, Casey. Hi. Come on. Yes. Post it. Come on, you're strong or you're nothing. She's sloppy seconds. You don't want that. We are at war. You know I don't like you watching these videos. I don't care! Shiloh! You are a warrior. Stop it! Give it to me! Her body I'm is your trying to help choice. you! You ruin everything! Slap her! Choke her! Shut up, bitch!
Olha, gente, é o seguinte, lembrando que a misoginia não é simplesmente, né, só contra as mulheres, né? Hoje, de forma específica, nós vamos falar sobre elas, sobre esse tema. Vamos conversar com o psicólogo Cláudio Rogério, ele que é especialista em psicopatologia e mestre pela PUC Goiânia. Olá, doutor Cláudio, seja bem-vindo ao programa Hora Boa. Olá, querida, é uma alegria poder estar com vocês e contribuir com esse tema tão importante nos dias de hoje. Doutor, antes de mais nada, o que é misoginia, né? Vamos explorar um pouco e depois nós vamos para a questão da realidade das mulheres. Então, a misoginia é justamente essa aversão ao feminino, essa dificuldade de lidar com esse gênero, né? Então, assim, gerando um machismo, gerando o excesso de discurso de ódio. Então, a misoginia é essa aversão, essa dificuldade de lidar com o feminino. É como se o feminino fosse uma ameaça. Bacana. E quais os impactos psicológicos que esses conteúdos promovidos por influenciadores podem causar em adolescentes em fase de formação ali que eles estão formando a sua identidade? Então, esse fenômeno é muito complicado porque é o seguinte, até saiu, né, foi lançado na Netflix a série Adolescência. Certo. Ele traz para nós o quanto isso é nefasto para a construção da identidade do adolescente, né? Então, assim, primeira coisa, gera distorção nessa construção da identidade. A identidade, nessa construção, ela tem influência de crenças, de ideologias, de valores. Então, tudo isso vai construindo identidade. E, quando não queira, os jovens não são apenas espectadores passivos. Eles são modulados, eles são formados, influenciados nessa construção dessas ideias, dessas crenças que os influencers acabam passando, né? Até porque há uma fragilidade ainda em relação à construção da identidade, da personalidade desse adolescente. E como que a repetição desse discurso de ódio, né, contra as mulheres, no caso, pode influenciar no comportamento e na construção dos valores dessas crianças e desses adolescentes? Então, a competição é porque como ele vai sendo exposto a essa machosfera, né, essa questão de ideologia dessas crenças, e vai naturalizando esse discurso de ódio, vai moldando também as questões de gênero, né, que a mulher tem que ser submissa, que tem que ser controlada, que tem que ser dominada. Ele vai replicando essa narrativa no meio que ele se encontra inserido, seja na escola, seja na própria casa, e através de situações de poder, de posicionamento da sua macheza, né, que é a macheza, esse masculino tóxico. Por quê? Porque ele tem que se impor, ele precisa se posicionar porque todos o ameaçam, inclusive o feminino. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Existe essa disseminação, né, esse ódio contra as mulheres, mas como que fica a questão da figura materna dentro de casa? Como a figura da mãe? Porque eu fico imaginando aqui, né? Eu tenho uma referência, eu deveria ter uma referência dentro de casa, que é a minha mãe. E numa situação como essa, como explicar? Então, a figura materna, ela tem sua participação, tanto a figura materna como a paterna. Certo. Tem sua participação no processo de desenvolvimento da criança ou do adolescente. Só que na adolescência se distancia um pouco, né? Há um natural distanciamento dos pais da relação parental. Outras pessoas passam a ser modelos, outras pessoas passam a ser referenciais. Nesse momento, ele também se distancia dessa figura materna e entende que o feminino é ameaçador. Então, eu estou solteiro, eu não me envolvi sexualmente porque as mulheres não me deram essa oportunidade, elas estão culpadas disso. Então, começa a culpabilizar pela minha condição, pelas minhas frustrações, pela minha falta de pertencimento, que as mulheres são as responsáveis por isso. Obviamente, vai gerando também uma animosidade em relação à maternidade, em relação à mãe. Então, essa relação materna também se fragiliza e vai deteriorando. Tanto é que o filme que vocês viram, ele vai se distanciando, se tornando mais agressivo com a própria mãe, que é o primeiro modelo materno. Então, Até porque as estruturas
envolve a misoginia, também, de alguma forma, alcança essa mãe. Bacana, então já começa ali dentro de casa com a própria mãe, de repente uma irmã. Agora, como que os educadores, os pais, né, os responsáveis, quais os sinais que eles devem observar no caso de uma criança e de um adolescente que já está se deixando levar, digamos assim, por essas ideologias? Olha, os comportamentos denunciam muito situações ocultas ou situações que de alguma forma não são reveladas. Ele começa a ficar mais isolado, mais agressivo, mais irritado, com a baixa tolerância à frustração. Certo. Começa a trazer discursos e narrativas, conteúdo machistas, desenvolve uma empatia reduzida, né? Ou seja, a empatia dele, a capacidade de se colocar no lugar do outro, inclusive do feminino, vai sendo reduzida. Então, a gente vai percebendo tudo isso, atitudes no comportamento da escola, né? Entrando em situações de bullying, de enfrentamento de professores, principalmente do gênero feminino. Então, tudo isso vai trazendo elementos para que a gente possa observar e tentar identificar o que está acontecendo. Uma coisa fundamental, fazer uma escuta profunda. Porque essa geração tem sido filhos de confinamento. Os filhos têm ficado mais dentro do quarto do que fora, na rua. Antigamente a gente tinha maior medo do perigo da rua. Hoje a gente tem que entender que o perigo pode se encontrar dentro do quarto que o nosso filho se encontra. Porque eles são jovens e filhos de confinamento. Hoje eles ficam muito mais dentro do quarto. Mas eles trazem o mundo para dentro do próprio quarto através da internet. E eles estão sujeitos a vários perigos, né? Ideologias como essas de misoginia, crenças, valores, que de alguma forma fragiliza o jovem e deixa ele numa condição de ser vulnerável a tudo isso e cometer ou replicar determinados contextos que ele absorve. Bacana. Doutor Rogério, muito obrigado. Doutor Cláudio Rogério, muito obrigado pelo bate-papo aí, pelo esclarecimento. Valeu. Ô, querido, obrigado eu. A gente sabe que esse tema é muito profundo. A gente foi apenas sucinto em relação. Isso, ele cabe profundidade, cabe um pouco mais de estar atento a isso. Né? Porque o que compromete são justamente os nossos filhos. Obrigado pela oportunidade e precisamos, estamos aí. Grato por isso. Bacana, obrigado. Gente, é isso aí, né? O tempo passa rápido, o tempo passa voando. Na verdade, como diz o professor ali, é um despertar, né? Uma pequena conscientização aí. É um pontapé inicial para que nós possamos cuidar bem dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, para evitar essas ideologias que têm matado, têm agredido tantas pessoas. E como nós falamos hoje, a questão da mulher. A mulher tem que ser cuidada, tem que ser respeitada. Mas é o seguinte, minha gente, eu quero lembrar aqui vocês, e agora nós vamos ter um recadinho. Ô, dona Maria, a senhora que tem problema de diabetes. Isso, vamos cuidar da diabetes? A Ellen tem um recado especial para a senhora. Glicotrate, vamos ver. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro. Você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença.
Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. Eu vou repetir o telefone, 5 minutinhos para você ligar em 0800 555 5123. Vamos ligar, vamos cuidar da nossa saúde. Gente, é o seguinte, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Fique conosco. Lembrando que hoje, 7 horas da noite, quinta Eucarístia aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas ao vivo para todo o Brasil. Voltamos já, hein? A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta ao programa Hora Boa. Lembrando que hoje é quinta-feira. Olha só, se você perdeu o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Mazzotti, 10 horas da manhã, tem exibição à noite, às 22 horas. É o momento que você tem de mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus com o Padre Reginaldo Mazzotti e ter também ali o direcionamento espiritual. Então, de segunda a sábado, 22 horas, Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Mazzotti. Mas agora nós vamos ao nosso boletim de notícias com a nossa equipe de jornalismo para você ficar bem informado. Vamos lá. Boa tarde, William. É no litoral do Paraná que fica um dos atrativos que vem chamando a atenção dos turistas. A ponte mais colorida do mundo liga a Ilha dos Valadares ao centro histórico de Paranaguá, que é uma cidade do litoral do estado. Ela tem 294 metros de extensão e 1.500 metros quadrados de arte. A estrutura foi construída pelo governo do estado e une o continente com 40 mil habitantes. Vista de cima, é possível perceber as cores vibrantes de elementos da natureza e da cultura caiçara. O projeto foi criado por artistas e voluntários. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou o lançamento do programa Agora Tem Especialistas, que pretende aumentar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias com especialistas em todo o país. A iniciativa vai permitir que pacientes do SUS realizem procedimentos em hospitais privados e filantrópicos que receberão créditos financeiros para quitar as suas dívidas com a União. A expectativa é que aumente em até 30% os atendimentos e reduza o tempo de espera em áreas prioritárias como oncologia, ginecologia e cardiologia. Os primeiros hospitais particulares e filantrópicos devem começar a realizar os atendimentos em agosto. Pesquisadores brasileiros descobriram a maior tartaruga de água doce que já existiu na Terra. A carapaça do réptil do gênero Estupendemis geográficos tem 1,80 m de largura e comprimento estimado de 2,40 m. A espécie teria vivido há aproximadamente 9 milhões de anos. A descoberta é fruto de uma pesquisa conjunta entre os membros da Universidade Federal do Acre, da Universidade de São Paulo e da Universidade de Campinas. O fóssil foi localizado em 17 de junho durante uma expedição na região de Boca dos Patos, em Assis, Brasil, no Acre. Eu volto com você, William. E agora que você está bem informado, nós vamos com ele, Júlio Luckman, as dicas do Júlio Luckman. Olha só, hoje ele vai dizer, você sabe quais são os 2 animais que mais matam? Sabe, diretor? Sabe, cinegrafista? Júlio Luckman, vamos ver. Quais são os 2 animais que mais matam seres humanos hoje no Brasil? Será que são as cobras? Talvez o jacaré. Quem sabe a onça? Pode ser que os búfalos. Na verdade, não, nenhum desses. Sim, existem mortes por causa desses animais, mas é muito pequena comparada a, por exemplo, as mortes causadas por pernilongos e formigas. Estima-se que hoje entre 400 e 500 mil pessoas no Brasil peguem doenças transmitidas por esses 2 vetores, que são os pernilongos, que vão, por exemplo, causar aí chikungunya, que vão causar a dengue, outro que é o barbeiro lá, que vai fazer a transmissão do Trypanosoma cruzi, que vai causar doença de Chagas, e as formigas. Hoje o grande pavor de um hospital, o grande pavor de uma indústria alimentícia é ter
formiga. E eu vou ensinar para você a fazer aqui um repelente natural absurdamente simples. Olha aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui o vinagre, esse vinagre de álcool. Você vai pegar aquela borra do café que você passou lá o seu café, vai colocar aqui no vidrinho como esse, vai acrescentar aqui dentro vinagre e um punhado de cravo da Índia. Vai deixar essa solução aqui sendo preparada por pelo menos uma semana, o ideal ali uns 10 dias. Vai coar essa solução, colocar num recipiente como esse daqui, e aonde você sabe que tem ali uma boa quantidade de pernilongo que fica instalado num canto de parede, ou que você viu ali formiga andando, você vai lá e ó, simplesmente passa, você vai ver que vai sumir tudo. Isso daqui, gente, é item de sobrevivência. Não é apenas uma questão de estética ou porque alguém achou bonito. É isso aí, minha gente. Muito obrigado, Júlio Luckman. As dicas aí. Olha, você ficou por dentro aí, né? Então vamos nos cuidar. É o seguinte, nós vamos acompanhar agora um VT, tipos de promessas. As promessas que fazemos durante a nossa caminhada nos define como pessoas. Por isso, atenção, hein? Não prometa o que você não pode cumprir. Eu vou repetir. Não prometa o que você não pode repetir. Vamos acompanhar. Promessas são compromissos assumidos, geralmente em público, com o intuito de manter uma ação, comportamento ou princípio no futuro. Elas surgem em diversas ocasiões e carregam um grande peso emocional e social. No casamento, mais do que simples declarações de amor, elas simbolizam a disposição de compartilhar a vida. Prometo amar-te e respeitar-te, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. São palavras conhecidas que traduzem essa entrega mútua. A formatura também é um momento de promessas. Durante a cerimônia, os estudantes prometem aplicar o conhecimento adquirido para o bem da sociedade. Prometem exercer suas profissões com ética e responsabilidade. No campo político, as promessas são uma ferramenta poderosa durante as campanhas eleitorais, que nem sempre são cumpridas. Seja no altar, em um palco ou em palanques, as promessas são potentes e frágeis. Carregam consigo o poder de moldar relações, carreiras e até destinos coletivos, mas também podem ser quebradas, transformando sonhos em desilusões. Bacana, tá aí então aí os tipos de promessa. É o seguinte, hoje, quinta-feira, já falei no primeiro bloco, vou repetir. Daqui a pouco, logo mais, 7 horas, quinta eucarística aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, ao vivo para todo o Brasil. Mas agora, nós teremos aí uma dica de saúde. Vamos falar sobre o magnésio quelato. Olá, Lucas, é contigo. Olha só, gente, cuidar da saúde é fundamental, né? Até porque você lida com tudo durante o dia a dia, cuida de todo mundo, dos netos, dos filhos, ajuda a lidar com o restante da família. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, principalmente a senhora, que tem dificuldade para fazer suas atividades, teve dificuldade para levantar cedo hoje, né? Sente aquelas dores no seu corpo. Eu quero te ajudar hoje a ter melhora dessas dores aí, principalmente essas dores nas juntas que limitam os movimentos, impedem a senhora de se movimentar livremente, de fazer as atividades dentro de casa. Perder a liberdade dentro da própria casa é muito frustrante, é triste. E eu quero ajudar a senhora hoje com magnésio quelato. Magnésio quelato é esse aliado que vai te ajudar a ter o alívio das dores, melhorar a mobilidade, ajuda também no equilíbrio hormonal, repõe também as moléculas de vitamina B, porque ele também é biciclinato. Ajuda você a compor muito melhor vitaminas, nutrientes, porque é um excelente fixador. Faz o seguinte, pega o telefone, liga no 0800 591 8773 e pede agora o magnésio quelato. Mas, corre, pede agora para garantir o magnésio hoje com 60% de desconto e garantir 2 presentes. Além de não pagar a ligação, não paga o frete também. E ganha o nosso seca-barriga e um excelente massageador elétrico. Isso aqui é para aquelas dores musculares, dores tensionais e para ajudar você a ter mais mobilidade dentro de casa. 0800 591 8773 é o telefone do magnésio quelato. E, faço no carnezinho lá para o final de junho, não vai pagar nada agora. 0800 591 8773.
Eu vou repetir o telefone, hein? Olha só, frete grátis, ligação gratuita e ainda tem brinde, meu gente. Vamos lá, 0800 591 8773. Mas é o seguinte, está chegando às 24 horas de oração na presença do Senhor, aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, ao vivo para todo o Brasil. Na verdade, é muito mais do que 24 horas. Vai dar uns 26 horas, mais ou menos. Ó, missa de abertura com o padre Reginaldo Manzotti, a partir das 7 horas da noite, isso no sábado, dia 28. E eu vou falar aqui os demais convidados que estarão com o padre Reginaldo Manzotti, você já está acompanhando aí, ó. Irmã Zélia, padre Clébio, evangelista, Diácono Léo Rabelo, cantor, né? Padre Cleudon Amaral, padre Kleber Leandro, de Guarulhos, Ironias Pudaro, padre Rodrigo Natal, de Taubaté, padre Anderson Rosa, aqui de Curitiba, padre Diogo Albuquerque, de São Paulo, padre Jorge Fortunato, aqui da TV Evangelizar, padre Everson Cloche, aqui da Arquidiocese de Curitiba, padre Jesus Aguiar, também de São Paulo, padre Renatinho e o padre Christian Shankar, minha gente. 24 horas de oração na presença do Senhor, dia 28, dia 29. Você de todo o Brasil, organize a sua caravana e venha participar conosco, tá bom? Mas o diretor já tá mandando ir embora, eu preciso encerrar o programa, mas amanhã eu estarei aqui dizendo sextou. Por enquanto, tchau!